Então hoje nós estamos reunidos aqui nesse Evangelho, essa quarta-feira, dia 13, 14 horas, aqui no Leon Denis. E eu estou trazendo o tema bem atual. Eu vou falar sobre o Dia dos Namorados. Ok? Então, falando sobre os namorados, o Dia dos Namorados, eu teria a dizer que essa instituição, o namoro, está muito próxima e muito ligada a outra instituição que é o casamento. E as duas são estados de convivência entre pessoas que se querem bem. Aqueles instintos natos nos animais e também nos seres humanos, eles são indispensáveis e são responsáveis diretos pela formação da população e da preservação da espécie, de todas elas. O sentimento de atração, ele tem o papel de influenciar a aproximação do outro e vice-versa, de nós do outro, formando assim um par, um casal, condição essa indispensável para a geração de um outro exemplar da espécie. Essa atração ocorre de diversas maneiras, como pelo aroma, pela dança, pela música, pela aparência, pela vestimenta e tantas outras coisas que estimulam a atração. Essa dança da sedução e conquista das criaturas foi idealizada, foi criada com muito primor através da perfeição da mente do nosso magnífico Criador, Deus. Para cada espécie, Ele criou uma forma de atração diferente e mais eficiente para aquele perfil dos nubentes daquela espécie. Em todos eles, existe um ar de romantismo, de encantamento. Essa situação, esse clima contagiante e envolvente, conduz a um outro sentimento, chamado ele de afeição. Sentimento esse que coloca os parceiros muito mais à vontade. A atração e a afeição, juntos, vão aos poucos produzindo um outro sentimento, mais contundente, ao qual nós denominamos de afinidade. Assim é o palco do teatro, criado pelo divino para a preservação das espécies. A afinidade, por sua vez, leva a um sentimento de paixão. Sentimento esses que muitas vezes, na sua maioria, é confundido com o amor. No entanto, essa paixão ainda é o resultado da junção, da atração, mais a afeição e agora com a somatória do desejo de posse, desejo esse que no caso veio a esse meio trazido por o nosso sentimento de egoísmo. Isso tudo forma a paixão, ok? Então a atração, a afeição e o sentimento de posse, ok?
O ser inteligente convive com esse sentimento de paixão há milênios. Há milênios. Sempre acreditando que esse sentimento de paixão se trata do tão falado, mas tão pouco conhecido sentimento de amor. O amor, esse divino sentimento, ainda não pertence à maioria de nós, humanos, residentes nesse planeta de expiação e provas. Nessa fase evolutiva, o ser inteligente está ainda muito preso à matéria, impregnado da vaidade e do egoísmo, que são impedimentos contundentes para a habitação no seu peito do mais nobre dos sentimentos, que é o amor. Vejam o que diz o nosso irmão Chico Xavier. O amor não prende. O amor liberta. Diz ele ainda: ame, porque isso fará bem a você. Mas não por esperar algo em troca. Não. Criar expectativas demais do amor da outra pessoa pode trazer profundas decepções. Quem ama de verdade, diz o Chico, sem apego, sem cobranças, este sim consegue criar o carinho verdadeiro das pessoas. Olha que mensagem linda do Chico. Então, meus amigos, meus irmãos, a preservação do romantismo no namoro é extremamente necessário à maturação da convivência, ao amadurecimento da convivência, favorecendo assim a consolidação de uma vida conjugal muito bem estruturada. Olha a importância do namoro. Muitas vezes, esse romantismo sofre um descaso, devido a vários fatores do dia a dia, e também ao relaxamento, à dispensa da necessidade da conquista, como ocorreu no período pré-conjugal, no namoro. A rotina diária, o excesso de compromissos, a avidez por bens materiais, também as decepções, a indiferença, o desprezo, às vezes a falta de diálogo, o egoísmo, a grosseria, os maus tratos e principalmente a infelicidade. Todos esses são fatores determinantes para a ruptura de muitos laços conjugais. A mente tem um papel importantíssimo nesse assunto. Se ela está voltada constantemente para a pessoa amada, o nosso sentimento por ela só cresce, só aumenta, jamais recua. Então, pequenos gestos afetuosos são importantes e afastam e imunizam o convívio contra a indiferença que afeta corrosivamente a relação do casal. É e sempre será necessário manter gestos de carinho e ternura para com o seu parceiro, tal como no princípio, lá no namoro, mantendo assim acesa a chama que iluminará os longos caminhos da convivência a dois. Se as circunstâncias da vida não favorecem mais
a vivência desse romantismo, busque então no companheirismo, na amizade e no carinho pelo seu parceiro o caminho bendito para o mais elevado sentimento de amor espiritual, dando-lhe muita ternura, de forma prazerosa, mas sem nada querer receber em troca. Na visão espírita, o namoro compreende o doce, o sublime encantamento, onde dois seres descobrem, um no outro, motivos que os conduz para um relacionamento de convívio, para a adaptação, o conhecimento mútuo, buscando uma posterior entrega recíproca numa sólida relação matrimonial e familiar. Lá no plano espiritual, esses encontros casuais que falamos entre casais mostram-se muito longe de ser simplesmente coisa do destino. Uma vez que essa aproximação lá no plano espiritual é traçada obedecendo às leis da reencarnação entre os espíritos, que possivelmente já tenham até compartilhado de experiências passadas nesse campo amoroso e afetivo. Então, não são encontros casuais, pelo menos para nós espíritas. Os estudos da ciência terrena definem que a atração entre dois seres se dá através da libido. Nós espíritas, não. Não podemos nos esquecer que essa ligação do casal não é só física, pois contamos com inteligências desencarnadas nesse jogo afetivo, contribuindo e guiando essa união de companheiros de experiência, envolvidos nessa ou em outra reencarnação, para fins de um combinado auxílio mútuo, ou talvez de necessários resgates, e também o burilamento do espírito, favorecendo essa comunhão, sobremaneira a evolução conjunta do casal. Se a primeira lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, se a segunda lei é amar ao próximo como a ti mesmo, eu, Heitor, fico me perguntando, se Deus nos deu a lei de atração, a sensualidade, o sentimento de afetividade, de afinidade, criou ainda a instituição do namoro e depois a do casamento. Depois de tantas criações, de passarmos por todo esse processo, o casal, depois de um tempo, um dia, um olha para o outro e diz: eu não amo mais você. Não amo. O nosso relacionamento acabou. Às vezes até. Um diz para o outro: eu não suporto mais você.
meus amigos, vendo tudo isso, eu fico meditando. Se nós fomos minuciosamente escolhidos no plano espiritual, esse precisa viver com esse. Depois de passar por todo esse processo que eu acabei de relatar, que é favorável a que duas pessoas se amem. Mesmo assim, a gente não consegue amar. A gente consegue acabar com o amor. Eu fico pensando, se nem assim a gente consegue amar o nosso próximo, mais próximo. Então, quando é que nós, espíritos de expiação e prova, conseguiremos amar o próximo do próximo? E o próximo do próximo e do próximo? Quando é que nós vamos aprender a amar os nossos irmãos? Nós vamos amar a humanidade? Quando? Quando nós conseguiremos amar aqueles que ainda não nos são afins, se nem os irmãos que são espíritos afins nós não conseguimos amar? Continuando nesse raciocínio, eu observei o seguinte. Me acompanhe. Quando eu vou a uma loja, eu só tenho a minha atenção para aquilo que para mim é bom, para aquilo que me interessa. Ok? Quando eu visito uma cidade, eu não vou ver as coisas ruins da cidade, não. Vou ver as atrações turísticas, as coisas boas que aquela cidade tem. Eu vejo lá também o que é bom para mim. Quando eu faço uma prova, um concurso, a minha nota, a minha avaliação são sempre pelos meus acertos. Você tirou 7. Então, os seus acertos são 7 de 10. Lá no reino do céu, a nossa evolução é sempre medida não pelos nossos erros, mas sim pelo que eu já consigo fazer de acerto. Porque os erros estão conosco desde a nossa criação. Então, o que conta são as coisas boas que fazemos, são os nossos acertos. Agora a pergunta: por que nós, quando vamos avaliar uma pessoa, e principalmente quando vamos avaliar o nosso cônjuge, o nosso próximo mais próximo naquele momento, nós sempre olhamos, nós sempre o medimos pelas coisas ruins que ele ainda faz, pelos defeitos que ele ainda tem e tinha quando eu o conheci. As coisas boas que ele faz, ou que ela faz,
A gente quase nem se lembra. Pergunte para qualquer um quais são as coisas boas que a sua esposa faz. Façam essa experiência. Agora não precisa nem perguntar quais são as ruins, porque a gente é pronto a falar. Não precisa nem perguntar. A gente tem na ponta da língua e sabe decora e salteado. É o convívio onde a gente deveria sempre olhar o lado melhor, porque é com ele ou com ela que nós vamos conseguir evoluir. É o nosso caso principal dessa vida, por isso que está junto. Mas não, qualquer erro é a condenação. Erro que a gente sempre conheceu. Qualquer virtude, qualquer coisa boa é obrigação. Vamos lembrar dos ensinamentos de Jesus. O que dizia, ou o que diz, a parábola do filho pródigo. Aquele filho que deixou a família, pegou a sua parte, gastou todo o dinheiro. Um dia se arrependeu, se tornou uma pessoa melhor. Veio e pediu ajuda para o pai. O pai esqueceu todos os seus erros e enxergou ali um grande acerto. E o recebeu. E o recebeu com festa, com alegria. E é assim que o céu recebe quando nós fazemos coisas boas. Que tal trazermos isso para o nosso convívio familiar? Jesus nos ensinou que é no nosso coração onde guardamos o nosso maior tesouro. Se você, eu ou qualquer um, considerar, ao casar, ao começar a viver junto, ou já estar vivendo há algum tempo, o seu cônjuge como o seu maior bem, como o seu maior tesouro, procure usar a sua inteligência. Usar a sua afetividade. Usar a sua compreensão. Mirar o seu olhar para as coisas boas. E conservá-lo. O seu cônjuge, o seu namorado. Para sempre. Na sua arca do amor. Eu convido a todos para refletir sobre esses assuntos abordados. Muito obrigado, que assim seja.